Boa tarde a todos. Estamos começando mais um evento promovido pelo projeto Mulheres em STEM 2D. Esse evento faz parte dos eventos preparatórios para o segundo simpósio Mulheres em STEM 2D, que está previsto para acontecer ainda no primeiro semestre de 2022. Hoje teremos aqui a presença de 3 convidadas ilustres, a doutora Vanessa Testoni, engenheira elétrica pela UFPR e doutora em engenharia elétrica pela Unicamp. Vamos receber também a doutora Idagine Sestari, engenheira eletrônica pela Unifeb e doutora em ciências biológicas. E, por fim, a doutora Mônica Matsumoto, engenheira eletrônica pelo ITA e doutora em cardiologia pela USP. A professora Mônica é integrante do projeto Mulheres em STEM 2D e coordena o grupo de bioengenharia do nosso projeto. Ela vai mediar a nossa mesa redonda de hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa noite, né? Boa tarde. Boa noite. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Idagine, Paula, Vanessa. E hoje nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades na engenharia, tanto como área de trabalho, como também nos desafios de ser mulher nessa área. E a gente sabe que hoje o futuro está voltado à tecnologia e também na construção aí de novos conhecimentos que não existem hoje. Então, são profissões aí que vão exigir conhecimentos e habilidades que vão ser desenvolvidas hoje. E a maioria dos cursos, né, que são voltados a essas áreas tem uma minoria feminina. Então, a gente está falando em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, principalmente. E no Brasil, também isso é uma realidade, né? Essas áreas, elas têm uma minoria feminina. Então, isso é uma questão muito importante para a gente trabalhar e discutir, e é isso que a gente vai trazer hoje, né? Nós vamos falar com a Vanessa Testoni e a Idagine Sestari. A Vanessa, ela não sei se a Paula falou, mas a Vanessa, ela é líder em multimídia na Samsung, na área de pesquisa do Brasil. Ela tem a formação em engenharia elétrica e também em computação pela PUC. E ela tem um mestrado e doutorado pela Unicamp, e ela já passou por alguns lugares diferentes, inclusive fazendo um pós-doutorado, né, na Universidade de San Diego, na Califórnia. A professora Idagine, ela é livre docente no Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, e ela é a diretora da divisão de bioengenharia do INCOR, e que é uma área bem importante ali no Hospital das Clínicas. Então, Então, nós vamos falar hoje, né, com essas mulheres que são líderes nas áreas delas, e com certeza elas já enfrentaram muitos desses desafios e as oportunidades, né, da área, e com certeza elas são inspiração para outras mulheres e meninas que querem seguir essa carreira. Então, eu vou pedir para cada uma delas traçar um panorama, né, o que elas pensam sobre os desafios e oportunidades que a gente tem na engenharia. E eu vou combinar com vocês, vou dar 5 minutos para cada uma, e depois nós vamos começar as discussões do painel. Então, eu vou chamar primeiro a Vanessa para iniciar. Com você. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite para participar desse evento com vocês. Eu conheci recentemente o grupo e achei muito interessante as iniciativas, em especial a do simpósio do ano que vem. Já estive envolvida com algumas iniciativas, né? Já 10 anos, mais ou menos, na área aqui no Brasil. E é muito legal ver isso continuando e crescendo cada vez mais. Então, eu entendo que tem uma série de assuntos que a gente vai entrar em detalhes, né, durante as perguntas específicas,
mas assim como uma mensagem, né, como um todo, o que eu gosto sempre de dizer é que sim, temos muitos desafios enquanto mulheres nessa área, mas que todos valem muito a pena. São carreiras aí que são extremamente promissoras, interessantes, desafiadoras e que temos igual capacidade para ter muito sucesso, muita continuidade, enfim, tudo que a gente quiser atingir, né? E competência é independente de gênero, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhes sobre esses vários aspectos, né, do que é ser mulher numa carreira de engenharia, tanto no Brasil quanto no mundo, daqui a pouquinho mais. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a professora Idagene. Primeiro, vou agradecer o convite, parabenizá-las pela iniciativa. Interessante ver esse tipo de discussão. E comentar, em termos gerais, que nós vivemos realmente um mundo em transformação, né? Então, o nosso papel como ser, como a Vanessa colocou, independentemente do gênero, é acompanhar e tentar fazer o melhor possível para que essas transformações contribuam para o bem do ser, né, em geral. Então, todo esse nosso envolvimento profissional, social, tem que ser guiado por esse desejo de que as coisas melhorem, né? Nós estamos numa época de grandes transformações digital, depois desse painel internacional de mudanças climáticas, nós passamos a considerar as emergências climáticas, né, não mais mudanças, né? Então, eu acho que as mulheres, como outros seres, mas tem muito a contribuir para que essa transformação realmente permita dar uma condição, uma qualidade de vida melhor para todos nós, né, da sociedade. Muito bom, obrigada, Idagene. Acho que eu vou começar com você, então. Será que você pode falar assim para a gente quais são os desafios hoje da sua área de pesquisa, que é a bioengenharia? A bioengenharia é uma sub-área, né, da engenharia biomédica. Não sei qual é a familiaridade de todos os ouvintes aí com essas definições, mas, em resumo, essas áreas de engenharia biomédica convergem para a aplicação de conceitos de engenharia, de matemática, das ciências ditas exatas, né, na área para resolver problemas de biologia, de medicina, né, e para saúde, para várias dessas áreas, né, humana ou animal, né. Então, nós temos uma convergência de conhecimentos de áreas multidisciplinares. Então, o grande desafio que eu vejo dessas áreas é realmente você combinar diferentes expertises, né, num só cenário, né? Então, a gente tem que trabalhar com muita coisa. Eu acho que esse é um desafio nesse momento em que nós temos um número tão grande de informações, né? Então, na minha área específica, que é a área de órgãos artificiais, uma das grandes dificuldades justamente é a compatibilização, né? Tornar esses órgãos, esses dispositivos compatíveis com o uso no organismo humano ou animal a longo prazo, né? Então, essa é a nossa barreira, né? É como você recriar um órgão, um tecido, de maneira a substituir uma das funções que ele deixou de cumprir, de realizar, a longo prazo. Então, essa seria uma das grandes barreiras e que demanda diferentes tipos de tecnologias, de áreas, de habilidades. Você vai desde a simulação computacional para entender o problema, o conceito, né, a simulação, para validar esse conceito. Depois você tem a criação do dispositivo, o projeto, a criação, a avaliação desse dispositivo em bancada, depois a avaliação
em um ambiente relevante, que seria nos animais, depois avaliação clínica, pré-clínica, avaliação clínica, até que isso chegue realmente na sociedade, né? Então, é um ciclo muito longo, é um ciclo longo. Existe uma complexidade muito grande, né, quando a gente trabalha com engenharia e lança esse desafio para realmente funcionar no corpo humano, no animal. Existem vários problemas de compatibilidade, de ciência básica também, né? Exato. E tem toda essa complexidade de fazer um projeto de ciência acontecer, que é uma coisa muito bonita e pode encantar muitas pessoas, né? Eu queria entender, assim, no seu grupo, qual o percentual de mulheres e homens que existe, só para ter uma noção de número, assim. O nosso grupo tem um bom equilíbrio. Na verdade, na área da saúde, ainda que a nossa área esteja na área das engenharias, mas você tem um grande número de mulheres, né? Ele é muito equilibrado, realmente. A engenharia biomédica já é uma área mais equilibrada, né, em termos de participação de mulheres, né? Ainda que nós tenhamos algumas grandes distorções. Uma das distorções que você pode ver na área dos pesquisadores de produtividade em pesquisa, né, do CNPq, por exemplo, né? Você vê que só 25% dos bolsistas de produtividade em pesquisa são mulheres. E a equivalência da produtividade, a equivalência da produção das mulheres dentro do sistema, em termos de artigos publicados, é muito maior. Então, essa é uma questão. No nosso grupo, especialmente, não só pela condição de ter contratado e despertado o interesse das mulheres, nós temos uma participação bem grande de mulheres. Não, super legal. Ainda mais que é uma área multidisciplinar, né? Então, além do pessoal de engenharia, tem o pessoal de outras áreas aí da ciência básica, tem médico, né? É bem multidisciplinar. É bem multidisciplinar, E aí, eu vou perguntar aqui para a Vanessa, para entender também como que é a realidade e o cenário no seu, né, na Samsung, onde você trabalha. Então, eu não sei se você tem um equilíbrio, assim como a Idagine falou, de trabalhos, mas eu imagino que seja, estou só chutando aqui, que seja um ambiente mais masculino. Sim, com certeza. Eu nunca fui para nenhuma área que fosse mais feminina, no caso, né? Eu fiz engenharia elétrica, ciência da computação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, numa grande área que a gente chama dentro de telecomunicações de processamento de sinais. Então, e hoje trabalho, né, como você mesmo disse, como líder de pesquisa aqui da Samsung Research no Brasil, na área de multimídia. Então, eu posso te dizer aí que por quase 25 anos eu trabalho só cercada de homens mesmo, né, tanto na universidade, quanto agora no trabalho, e em todas as minhas experiências também, até fora do Brasil, né, pós-doc. Você faz essa relação com a universidade e também você representa a Samsung fora, né, da instituição, e você tem esse papel de liderança, né? Eu tenho o papel de líder do time de multimídia da Samsung e também da representante do Brasil num comitê da ISO, da ITUT, né, que é essa Instituição Internacional de Telecomunicações, para os comitês do que a gente chama de MPEG e JPEG. Então, a minha área de pesquisa é fácil de entender, né? Todo mundo que já baixou um arquivo de vídeo, viu lá um MP4, um JPEG, é isso que a gente faz. A gente foca bastante nessa área que a gente chama de padrões de telecomunicação, mas numa grande área, a gente pode dizer que é o que explodiu hoje em dia, né? Então, vídeo streaming, o que vocês têm hoje, não só para entretenimento, que era o que a gente, né, sempre dava o exemplo antes, Netflix, hoje em dia é para tudo, inclusive o que estamos fazendo aqui agora, né? Então, transmissão de
que é quando, com a pandemia, a área realmente explodiu, né? Então, transmissão tudo hoje é por vídeo online, né? Até consulta médica, né? Como a gente está falando da área médica, Sim. mas educação, trabalho, comunicação com a família, com os amigos. Então, essa grande área, digamos assim, que a gente chama de telecomunicações dentro da engenharia elétrica, no caso, sempre foi a minha área, e dentro dessa grande área, em especial, essa parte de processamento de sinais, e a gente chama isso muito codificação de áudio, vídeo, esse seria o termo técnico, digamos, né? Mas também tem muita codificação de canal, então tem muita coisa acontecendo. Eu achei muito legal que a Idade me comentou essa grande transformação que a gente está vivendo realmente com a chegada do 5G, que é muito focada aqui na minha área, é realmente uma transformação, né? Isso sem a gente falar das outros aspectos disso na área da indústria, né? Então, robótica, automatização, inteligência artificial, que não tem como a gente não falar também, já muito envolvido com a minha área. Então, a gente realmente está vivendo uma revolução de tudo, focado em tecnologia, né? Não, com certeza, e ainda mais, acho que a engenharia, ela está preparada aí para muitos desafios e responde rápido, né? Você falou, o cenário mudou totalmente, né? De uma hora para outra com a pandemia, principalmente aí para telecomunicações. E respondeu bem, né? Isso, respondeu melhor do que esperávamos. Em várias áreas, né? Não só em comunicações, mas equipamentos médicos, vacinas, tudo foi acelerado. E voltando um pouco na questão que você trabalha muito mais com homens do que mulheres nessa sua equipe, como que é esse desafio de liderar uma equipe que tem mais homens? Assim, existe algum desafio? Sim, tem duas questões que eu acho importante da gente mencionar aqui. Uma é essa, digamos, caracterização do que seria uma profissão masculina ou uma profissão feminina, porque historicamente a gente associa a engenharia com características que são, digamos assim, estereotipadas como sendo masculinas. Então a gente, ou vamos dizer assim, no geral, tem-se aquela ideia de que os homens são mais seguros, mais focados no trabalho, né? E as mulheres seriam mais sensíveis, mais carinhosas, mais cuidadoras, digamos assim. E eu consegui perceber isso nesses 25 anos convivendo com eles, e também acredito que todos que convivam mais tempo tenham essa percepção. Não é assim, né? Existem muitos homens tímidos, muitos homens inseguros, muitos homens que não são comunicativos, assim como outros são, assim também como temos muitas mulheres focadas, que não são comunicativas ou que não são sensíveis. Então, essas características, digamos assim, essa ideia de você dividir o mundo num bloco entre homens e mulheres, em que todos os homens teriam as mesmas características e todas as mulheres também, é uma visão, digamos assim, que não condiz, né, com a realidade. Então, quando a gente associa isso, a engenharia, com certeza, né, ainda mais essa da qual eu estou falando mais aqui, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia aeroespacial, são muito profissões ligadas a essas ideias. Então, são profissões que requerem raciocínio lógico, que requerem assertividade, que requerem uma eficiência objetiva. E uma ideia, então, que eu já gostaria de passar é justamente essa, né? Essas são as características da engenharia, mas essas características você pode encontrar tanto em homens quanto em mulheres. Então, ocorreu essa associação, né, do meu ponto de vista errado. Então, muitas vezes, quando se pergunta o que uma mulher pode trazer para a engenharia, do meu ponto de vista, a mesma coisa que um homem pode trazer para a engenharia. O que essa mulher precisa é ter características que são condizentes com a engenharia. Precisa ser a vocação dela, precisa ser o que ela gosta, precisa ser, enfim, o que ela sente que ela pode contribuir melhor, né? Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é a questão da liderança, né? Que você comentou como é ser líder de uma equipe majoritariamente masculina. No meu caso, é 100% masculina. E sempre foi, né? Desde que eu comecei a trabalhar. Mas a questão da liderança tem vários pontos aí. Quando eu, inclusive, até acho sempre legal a gente trabalhar com dados. Eu trouxe uns dados interessantes. Uma reportagem, por exemplo, do ano passado, de dezembro, né? Que considera as 500 empresas maiores do mundo. Essa reportagem já colocou que o número de mulheres CEOs, por exemplo, das empresas, cresceu aí em 5 anos de 17% para 21%.
Então, é um número alto, mas é quando você considera empresas de diversas áreas, né? Então, o que a gente ainda não consegue fazer na parte da engenharia é ter essa representatividade, porque a gente já não consegue ter mulheres, meninas, suficientemente na base, quanto mais no topo, né? Então, essa discussão de liderança em empresas da área da engenharia, ela é muito incipiente ainda. A gente ainda está discutindo mesmo como ter uma representatividade maior na base. Representatividade maior na base, e também eu achei um dado interessante, daí falando da medicina, né, já que a gente está conversando aqui, da revista da FAPESP. Eu considero que a revista da FAPESP traz dados muito legais para o Brasil, né, mas também para o mundo. Seria uma revista, aí, no meu entendimento, que traz os dados mais apurados. Então, ela trouxe, por exemplo, a situação da medicina, que cresceu a participação das mulheres de 1973 de 18% para mais de 50% hoje em dia. Mas, mesmo assim, ainda, como a professora Idagine comentou, dos cargos administrativos, por exemplo, em 2018, apenas 18% dos administradores dos hospitais eram mulheres, e 16% dos chefes de departamento de faculdade de medicina eram mulheres. Então, a gente vê a dificuldade. Eu vi essa questão também quando eu entrei para a Academia Brasileira de Ciências, no programa que eles têm de membros jovens. Mesmo nas áreas em que você tem uma representatividade maior na base, ainda assim existe a dificuldade de ter uma situação igual no topo. Isso em todas as áreas, estamos melhorando, mas ainda estamos longe. E nessas áreas da engenharia que são mais representativamente masculinas na base, o topo é praticamente inexistente, né? É muito pouco mesmo que a gente tem de liderança. Com certeza, Vanessa, existem diversos desafios aí. Você começou falando das caixinhas, né, dos estereótipos, até a evolução da mulher dentro da carreira, toda essa parte de liderança. Eu queria ouvir a Idagine, o que ela tem a falar. Essa questão das lideranças no seguinte sentido. Saiu uma reportagem essa semana no New York Times mostrando como o mundo das startups, os criadores, os empreendedores, é masculino, né? Então, e mostrando como mulheres que iniciam as startups têm dificuldades em atrair investimentos. E que nas entrevistas com os investidores, uma das perguntas frequentes e o que vai acontecer se o seu negócio falhar? Que é uma entrevista que tanto London, a Escola de Comércio de Londres, como Harvard, mostraram que não é uma pergunta comum dos investidores para empreendedores homens. Então, para os homens, a pergunta mais comum é como você vai fazer para crescer se esse negócio der certo. Então, acho que essa questão do estereótipo também passa por isso. Passa numa certa necessidade da mulher ter que demonstrar que ela tem a competência. Enquanto, para o homem, já se assume que ele tem uma certa competência. Além do que, já foi demonstrado que os financiamentos, os recursos oferecidos para líderes do gênero masculino, quando eles assumem um projeto, tendem a ser mais generosos do que para as mulheres, porque assume-se que elas tenham condições não tão boas para liderar ou que elas tenham maior flexibilidade, vão liderar em condições mais difíceis, né? Então, acho que... Mas o pessoal diz que muito do que acontece são vieses inconscientes, assim, né? Existe um pré-julgamento, que coloca a mulher em algumas caixas e não enxerga essa parte positiva e de competência, né? É uma questão como cultural, vocês têm falado. né? É uma questão cultural. A Paula De Negri colocou um artigo, ela é do Instituto de Estudos Avançados, que ela diz a mulher, a cientista transparente. Como é que a sociedade tem dificuldade de enxergar isso? As mulheres cientistas, as mulheres líderes. Então, é isso que você está colocando, Mônica. Tem um arcabouço cultural
muito rígido ali, já muito estabelecido, né? Que nós temos que romper, é uma coisa de como outras minorias. Inconsciente, assim, né? E como que você acha que a gente pode enfrentar esse desafio aí de ser mulher? Não sei como que você lidou aí com algum desafio dessa natureza, ou você nem percebeu que existiam esses desafios, né? Eu vi com o passar dos anos, uma coisa que eu percebi é que eu sou docente de engenharia biomédica na Escola Politécnica, na pós-graduação em engenharia biomédica, e aqui também no departamento de anestesiologia, né? Eu percebi na engenharia biomédica que houve um aumento de mulheres nas disciplinas, né? E eu acho que existem oportunidades interessantes para as mulheres, pelo próprio... A Vanessa colocou essa questão da vocação, né? As mulheres têm uma vocação, uma escolha também orientada para um significado maior do trabalho, né? Assim, existem pesquisas já mostrando que muitas escolhas são baseadas no que significa esse meu trabalho, na contribuição do meu trabalho, né? Não só numa coisa concreta, que é o pagamento que eu vou ter por esse trabalho, né? Então, eu acho que as mulheres podem aproveitar muito bem essa vocação de assumir um papel de contribuição, né? Que é importante para nós, está na nossa vocação, né? Então, como eu coloquei, existem grandes mudanças acontecendo e que vão depender de você ter uma visão ampliada, uma visão social, uma flexibilidade, que são coisas que as mulheres lidam muito bem, né? A visão do outro, a visão social. Com certeza o trabalho pode impactar de forma positiva, né? A saúde, a sociedade. Mas, de qualquer forma, tem esse desafio de lidar com esse viés inconsciente, né? Toda a parte cultural, ela demora muito mais para mudar do que o discurso, né? Então, a gente mesmo tem alguns vieses e julgamentos. Eu não sei a Vanessa, se você queria comentar sobre como você enxerga esses desafios. Sim, essa questão do viés ou do implicit bias, como a gente chama, né? Se vocês procurarem no Google, vocês verão que realmente é uma área de estudo, né? Então, quando se fala em tecnologia, principalmente, existem diversas demonstrações, né? Como o estudo da Hyde e do Howard, né? O mesmo currículo, você só muda o nome da pessoa, um é masculino, outro é feminino. E o que eu vi acontecer, eu sigo muito, como eu comentei há bastante tempo, essa discussão, né? No Brasil, ela é mais nova, né? Mas, por exemplo, quando a Sherry falava do Facebook lá em 2013, com o livro dela do Lean In, o que ela falava, né? As mulheres precisam sentar na mesa, elas precisam se expor, elas precisam assumir responsabilidades. Existia aquela máxima, né? Don't live until you live. Então, não tenha medo que é o que eu vou fazer, que daqui 10 anos eu vou engravidar, eu não vou assumir uma posição de gerência hoje. Então, ela falava de várias ideias ou várias formas de comportamento direcionadas às mulheres, né? Claro que são importantes, né? Mas a gente percebeu, né? Hoje em dia até existem várias críticas a esse trabalho, que isso não é suficiente, né? Então, existem várias políticas também já dentro das empresas. No Brasil nem tanto, mas lá fora mais, né? Então, trabalho de horário flexível, garantir que você tenha o pagamento igual entre cargos iguais, né? Homem e mulher exercendo a mesma função, garantir que você tenha formas de denunciar assédio moral, assédio sexual, e que você vai ser respeitada por isso, mentoria. Então, e mesmo com todas essas iniciativas, que, como eu comentei, são fundamentais, ainda assim, nessa área a gente não conseguiu, né, atingir a igualdade. E no meu entendimento, isso é porque a gente não está colocando os homens nessa equação. Então, muitas mulheres ainda enxergam os homens como inimigos, né, quando, no meu entendimento, eles são os nossos aliados, né. Então, a gente precisa entender essa questão do implicit bias como uma questão que afeta a todos, não é uma questão do homem, é uma questão humana.
todos nós temos esse bias, né? Sejam homens, sejam mulheres, na hora que a gente imagina como é uma presidente de uma empresa, né? Você imagina um homem, talvez de meia idade, branco. Então, essas questões do viés, elas estão presentes em todos nós, e todos nós temos que trabalhar como para o bem da sociedade, né? Quando a gente melhorar esse entendimento, que não chega nem a ser um preconceito, porque são ideias que você tem baseadas na sua vivência. Então, muitas vezes, um homem vai contratar um outro homem parecido com ele porque ele entende que aquilo é mais fácil de conviver, ele já sabe o que esperar, digamos assim, né? E você precisa ir um pouco além, né? O que é mais interessante para a sua empresa? É alguém que seja mais parecido com você e mais fácil de conviver? Ou é alguém que tenha a competência que você precisa, que possa trazer diversidade para o teu time, que vai te trazer resultados melhores e um melhor resultado global para a empresa, né? Falando aqui da indústria. Então, esses são os bias que a gente precisa falar sobre eles. Então, quando você perguntou o que a gente pode fazer, a primeira coisa é falar sobre eles, falar com todos, não só em eventos que são só para mulheres, mas que os homens venham, né? Sempre homens são bem-vindos, eu acho que isso é fundamental. Colocá-los na equação e como nossos aliados, para que a gente possa melhorar a situação da nossa sociedade como um todo, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo. Eu acho que e você trouxe uma questão importante também, que tem a colocação da mulher e das competências voltadas no mercado de trabalho, mas tem esse ganho, assim, que é óbvio e já foi muito discutido, que é trazer a diversidade, né, para a empresa, para a indústria, porque as mulheres são 50% aí dos consumidores, elas têm outra experiência durante a vida delas, elas podem trazer muito para a mesa, assim, né, de discussão. Então... Diversidade, quando a gente pensa diversidade num nível mais amplo, não significa só você ter homens e mulheres, digamos, mas ter pessoas que pensam de forma diferente, quer sejam homens ou mulheres, quer sejam de diferentes orientações de qualquer forma, raças. Então, tudo isso a gente entende que possa trazer uma diversidade de pensamento, mas também tem que estar atento a essa questão, né? Então, como eu comentei, existem muitas mulheres que também têm os mesmos bias que a gente está comentando aqui. E você, com isso, pode até prolongar um pensamento de mulheres, por exemplo, que dizem que não gostam de trabalhar com outras mulheres. Então, você acaba prolongando esses vieses até entre as próprias mulheres, né? Se você não tomar cuidado em trazer essa diversidade de fato, em aceitar que todas as pessoas podem, sim, ter competências que são importantes para o trabalho que você precisa realizar. E acho que a Idagine, ela tem essa experiência muito forte por trabalhar numa área multidisciplinar, né? Tem pessoas que vêm de áreas totalmente distintas, com expertises diferentes, e você consegue juntar isso para ter os projetos indo para frente, né, funcionando e estando ali na linha de pioneirismo. Qual que é o segredo de manter um grupo assim tão distinto funcionando, né? Pensando mais na questão da diversidade. Eu acho que nós temos realmente uma barreira, indiscutível, mesmo que você tenha esses grupos com uma participação até bem diversificada, tem essa barreira, como até a Vanessa coloca, na liderança dos departamentos e tudo. Eu acho que, como eu já comentei, a mulher invisível aí, que lidera, mas que não recebe esse crédito. Você veja nos prêmios, né? Eu sempre coloco essa questão. Nós temos, mesmo na medicina, que é uma área que você mesmo coloca, e a Vanessa colocou, de 50% de mulheres, nós temos hoje o quê? 11% de mulheres que receberam o prêmio Nobel na medicina. Então, algumas outras medalhas, Fields, por exemplo, 3%. Né? Então, é uma questão de cultural que nós precisamos mudar. Mas isso passa por todas as minorias. Né? Existe a questão da democratização do acesso ao ensino, à cultura, à alimentação adequada.
isso que a Vanessa coloca do acesso de meninas, você volta, você vai até lá na merenda escolar, na educação, tem tantas as questões que são prementes, né, para a gente resolver. Eu acho que é muito importante a participação de mulheres. Hoje já está demonstrado que o ideal é uma empresa ter pelo menos 30% de mulheres no seu grupo de dirigentes. Esse seria um padrão que se esperaria mínimo ali, né? Isso está longe de ser a realidade, né? Eu acho que na área de biomédica, como eu disse, ainda que exista um equilíbrio, ainda está longe de ser o ideal, né? Eu, da minha parte, como experiência pessoal, eu acho que confio muito na vocação de cada um, né? Então, se você tem a vocação, se você consegue sensibilizar as pessoas, eu acho que você consegue, e eu acho que outras líderes e outros líderes devem compartilhar dessa mesma sensação. Se você sensibiliza alguém para desenvolver um projeto, para caminhar nesse sentido de melhorar as coisas, independentemente de ser homem ou mulher, o resultado vai ser positivo, né? Eu acho que tem muito de você... Isso que a Vanessa colocou também é importante, conscientização, né? É importante conscientizar todo mundo que existem diferenças, que a multidisciplinaridade, que a diferença entre as pessoas, são coisas que têm que ser bem-vindas, né? Que todos podem colaborar. Então, eu acho que um líder tem que enxergar isso, né? Tem que enxergar o potencial de cada um, tentar fazer com que o ambiente seja um bom ambiente. As mulheres buscam muito isso, né? No ambiente de trabalho, né? Não, eu concordo, com certeza. Acho que o primeiro passo é essa conscientização, né? E a Vanessa também comentou algumas políticas que as empresas fazem para acelerar a participação das mulheres. Eu queria que vocês comentassem se vocês conhecem, tem algum modelo aí que vocês acham muito interessante para incentivar o público feminino, alguma iniciativa que traga mais mulheres ou que façam elas crescerem na carreira, e que vocês possam compartilhar o que vocês tenham participado. Bom, existem algumas iniciativas, existem alguns grupos. É claro que a primeira questão, eu acredito que sempre seja a formação técnica. Então, eu gosto muito de falar, por exemplo, dessa questão de mestrado, de doutorado, de capacitação, inclusive na indústria. A gente já tem, o Brasil, claro, um país muito heterogêneo, mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, os últimos dados da FAPESP, até eu fui buscar os dados mais atuais, a gente já tem 56% do investimento em P&D é feito por empresas no estado de São Paulo, e no Brasil como um todo, a gente está com 27% de pesquisadores na indústria. Esses números são muito inferiores a outros países, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 71% dos pesquisadores estão na indústria, na Coreia, 80%. Então, a gente vê que, como um todo, no Brasil ainda muito pouco. Dados também que eu achei interessantes de trazer investimento, né? Em P&D, por exemplo, na indústria no Brasil é estável e baixo desde o ano 2000, tá? Então, de 2000 a 2017, esse investimento em P&D no Brasil mal variou. Isso nós passamos aí por 10 ministros, 8 políticas institucionais de governo. Então, a gente vê que isso precisa melhorar muito. A gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas, e aí a engenharia é uma área excelente para isso, porque em algumas outras áreas, às vezes a gente fala de mestrado e doutorado na indústria, o pessoal não valoriza, o pessoal acaba entendendo que isso é só para dar aula, digamos, para você virar professor universitário. E na engenharia a gente tem uma situação completamente diferente, principalmente fora do Brasil. No Brasil já, mas fora ainda mais, em que você busca e valoriza quem tem essa capacitação, até porque muitas dessas áreas que a gente está falando aqui, que são as áreas de hoje, você só vai ter um aprofundamento se você realmente seguir para uma pós-graduação. Você não vai ter o nível de conhecimento e experiência necessário que você precisa para atuar nessas áreas somente com o que você aprende na graduação. Então, esse é um ponto, primeiro ponto, né? Você atingir a capacitação que você precisa para depois exercer aquele cargo. E segundo ponto, então, quando a gente fala de políticas voltadas especialmente para mulheres, em empresas no Brasil, eu conheço muito poucas ainda. Eu não vi, por exemplo, alguma empresa, posso desconhecer, né?
Eu entendo que tem programas já que são voltados para você, pelo menos, conseguir atrair uma maioria, mas a gente ainda não tem políticas institucionais. O que a gente vê muito são políticas aí que são impulsionadas por mobilização de alguns grupos sociais, alguma coisa assim. E a gente tem os vários grupos de mulheres que se organizam na universidade, né? Então, a gente tem, eu mesma, né, quando participei eu fiz, enquanto eu era aluna de doutorado, eu passei uma fase na Microsoft, em Seattle, e foi lá que eu conheci, por exemplo, o Grupo Internacional das Mulheres da Engenharia do WI, né? Que é um grupo do I3E, que todo mundo aqui na engenharia com certeza conhece. E quando eu voltei para o Brasil, em 2011, eu fundei o I aqui da Unicamp. E a gente fez coisas muito legais com as meninas. Essa questão do modelo, né? Então, a gente trazia mulheres, enfim, chave, tanto na parte da engenharia, da indústria, quanto na universidade, para fazer palestras para as meninas. Fazíamos questão de mentoria, fazíamos eventos com meninas do segundo ano, segundo grau, para tentar também incentivar a base. A gente, e como esse grupo, a gente tem vários outros, com certeza, como o grupo que a gente está falando aqui agora também, no Mulheres em 2D, né? Em STEAM 2D. E, além disso, lá fora também, por exemplo, tive contato, enquanto eu fazia o meu pós-doc, com algumas palestras que eram dadas até, por exemplo, como agir numa entrevista de emprego, por exemplo. E lá a gente aprendeu coisas do tipo, né? O quanto as mulheres negociam o salário no seu primeiro emprego ou posteriormente, e o quanto os homens negociam, e o quanto as empresas já estão dispostas a ceder, e o quanto isso afetava a longo prazo no salário das mulheres, em comparação com os homens. Então, tem diversas iniciativas dessa natureza. Aqui no Brasil, eu vejo grupos de programação das meninas em Python, eu vejo muitas coisas hoje no Brasil, nas diversas áreas da engenharia, em que as meninas podem participar, podem se inspirar, podem trocar experiências e tudo mais. Eu acredito que hoje esteja uma situação muito, muito melhor para a mulher entrar nessa área da engenharia e ser bem-sucedida do que era quando eu comecei lá 25 anos atrás. Acho que isso com certeza. Com certeza, acho que todas essas iniciativas que existem hoje, essas discussões, né, como o que a gente está tendo aqui, e o que a gente quer levar para o simpósio no próximo ano, elas são muito válidas para trazer mais mulheres para a engenharia, para ciências, tecnologia. É um desafio muito grande. E tudo é bem-vindo, né? Como você falou, mulheres programando, jogando xadrez, tem tantas coisas que a gente pode realmente incentivar, né? Apareceram aqui umas perguntas, se vocês quiserem comentar. Uma questão é sobre a maternidade na empresa, se tem algum incentivo nas empresas para as mulheres se tornarem... Eu vou ler tudo aqui e vocês comentam rapidamente, porque a gente está com o nosso tempo acabando, o que vocês quiserem. Então, né, nessa questão da maternidade, se vocês percebem que há algum incentivo para a mulher, né, para a profissional se tornar mãe, porque existe muita demanda, né, com um bebê. Se existe uma contagem de tempo maior, acho que isso com relação à parte acadêmica, né, para o período de avaliação de uma mulher, que permite oferecer um tempo de adaptação à maternidade, se isso é levado em consideração pelos pares durante a carreira. E tem mais uma pergunta que eu acho que principalmente na indústria, né? Na academia não tem tanto esse problema, mas existe uma leve queda com relação aos salários, né? Existe uma leve queda nessa desigualdade salarial entre homens e mulheres, mas ainda as mulheres elas ganham 20% a menos do que os homens, segundo estimativa do IBGE. Então, acho que essas questões permeiam tudo o que a gente conversou, né? O que tem o lado pessoal, tem o lado que os pares se avaliam, e está tudo no mesmo contexto, né, da nossa carreira em engenharia, em tecnologia. Então, se vocês puderem comentar essa parte de maternidade, salário...
Vanessa. Idade, eu vou deixar para você começar. Eu vou comentar da área acadêmica. Realmente, recentemente, foram incluídos alguns critérios que permitem uma avaliação diferenciada para as mulheres quando têm bebês, né? Então, a FAPESP, o CNPq... Eu fui a primeira mulher do comitê das engenharias do CNPq, isso agora, 10 anos atrás, né? Então, realmente, isso já mostra o nosso atraso no país, né? Mas e o seu pioneirismo, né, Idade? Obrigada. A primeira mulher Parabéns. A primeira presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é a única até agora, né? Estou esperando uma próxima chegar, meninas, aí, ó. Mas o que eu quero dizer é que as agências de fomento, tanto o CNPq, já incluiu nos critérios da avaliação dos bolsistas de produtividade esse quesito, esse item, que você pode, então, tem um fator aplicado no caso de maternidade. A FAPESP também já permite aqui no estado de São Paulo a colocação desse item no seu relatório para as mulheres que são bolsistas de doutorado, de mestrado. Então, há algum progresso nesse sentido. Os salários continuam defasados no geral, né? Não no nosso ambiente de servidores públicos, é um pouco diferente, né? Mas os salários continuam defasados, né? Isso acho que eu acho que na academia essa parte funciona um pouco diferente, né, do que na indústria. Mas, Vanessa, você quer comentar alguma coisa dessas questões rapidamente? Sim, com certeza o trabalho na academia é mais flexível também, né, do que na indústria. Eu não vejo, pelo menos não tenho conhecimento de políticas especiais para mães ou nada desse sentido. E a defasagem salarial, que você comentou esses números também, o que eu vejo das pesquisas, quando se faz de uma forma geral, né, digamos, na sociedade como um todo, quantas mulheres ganham a menos do que os homens, se deve muito à natureza dos cargos e profissões que são ocupadas pelas mulheres e pelos homens, né? Então, aí eu acho que está, digamos assim, um incentivo muito grande para nós mulheres. As áreas de engenharia têm, naturalmente, uma remuneração maior do que muitos dos outros cargos que as mulheres hoje em dia ocupam, né? Então, digamos, de cuidadoras e essas áreas mais relacionadas com isso, ou educadoras, né? Enfim. Então, isso se deve muito, não tanto à discriminação salarial, se você olhar como um todo, mas à natureza da ocupação exercida por homens e por mulheres. Agora, falando dentro de mesmo cargo, digamos, homem e mulher, ou numa mesma empresa, o que se relata é que essa discriminação acontece no início, né? Então, na empresa, você realmente vai crescendo, né, na sua carreira profissional, e até mesmo quando você muda de empresa, você tem aquele salário como base, digamos, para um novo salário. Então, meninas, negociem no início, na primeira oportunidade profissional, salário, pesquisem sobre quanto isso é oferecido na média, e se você tiver uma boa experiência, como a gente comentou aqui agora, fundamental, você não aceite um valor menor, né, do que, digamos, se você sabe que se paga para aquela região, para aquela ocupação que você vai ter, tá? Então, isso sempre é muito importante. Não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum tipo de fiscalização dentro das empresas ou nenhum tipo de transparência, né, nas empresas privadas de quanto se paga para um homem e para a mulher exercendo uma mesma função. Então, ainda depende muito de nós, né, da nossa atitude com relação a essa questão. Acho que é uma dica bem importante, Vanessa. Pelo menos o que a gente sabe é que a maioria dos RHs, eles têm aí uns 20%, né, de faixa de negociação, digamos assim, né, e que os homens sempre pedem esses 20% e as mulheres, elas já se sentem, assim, super felizes por estarem recebendo aquela oferta e tem medo de negociar. Então, raramente uma empresa tira a oferta
se o candidato tenta fazer uma negociação, a não ser que seja algo assim muito, né, fora do normal, mas aquela negociação razoável, quando a pessoa estudou o mercado, sabe o que é praticado, ela é sempre muito bem-vinda e muitas vezes bem-sucedida. Uhum. A gente está aqui estourando o nosso tempo, mas eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter role models, né, os modelos, e a gente vê as mulheres ocupando esses cargos, ou ocupando posições, né, na engenharia, em tecnologia, em posições na Academia Brasileira de Ciências, e vocês com certeza são líderes e representam um modelo para muitas mulheres, assim. A Idagine, eu fiz doutorado no INCOR e para mim ela é um modelo, assim, né? O INCOR, a bioengenharia é pioneira nessa área de desenvolvimento de equipamentos médicos, e é muito importante ver uma mulher, né, na presidência da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, como diretora da bioengenharia. Então, acho que isso é uma coisa importante também, a gente ocupar todos esses lugares possíveis e servir de exemplo, dar dicas, né, que nem a Vanessa está dando aqui, para realmente incentivar e mostrar que é possível a gente ocupar esses lugares. E aí, para fechar, eu vou dar um minutinho para cada uma, para vocês falarem alguma sugestão, alguma dica, algum conselho que vocês dariam para mulheres, meninas, ou qualquer um que queira desenvolver carreira na engenharia. Idagine, você quer começar? Bom, primeiro fechamento aqui. Agradecer seus comentários, e eu acho que a ciência, o conhecimento vale a pena. Eu acho que nós somos capazes, eu acho que você tem que perseguir e ter uma formação boa, isso é importantíssimo, e encontrar sua vocação, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você entende que você pode contribuir. Eu acho que o sucesso vem disso. O trabalho tem que ser parte de você. Você tem que se identificar com aquilo. E é importante que você realmente encontre esse seu nicho, esse seu lugar no tempo, no espaço, né? Eu acho que esse seria meu conselho. Você encontrar aquilo que te traz alguma coisa, que te satisfaz, com o que você se identifica. Acho que essa é uma receita que não pode falhar. O trabalho não pode ser uma coisa, uma tarefa cansativa, uma coisa que não te dê prazer. Eu acho que você tem que acomodar como parte da sua vida, com as outras áreas da sua vida. Não é uma coisa fora das outras coisas. Ele tem que ser integrado com a sua vida, né? Para longo prazo, ser uma coisa que você possa construir. Obrigada, Idagine, pelo conselho, pela experiência. Vanessa? Concordo 100%. Considerações finais aí. Concordo 100% com o que a Idagine disse, até porque é nisso que você vai buscar força nos momentos mais difíceis da profissão, que com certeza virão, assim como em qualquer profissão. É lá que você vai buscar, não, eu estou fazendo isso porque é isso que eu gosto, é isso que eu quis fazer, é com isso que eu me identifico. Então, esse eu acho que, para mim, pelo menos, é o lugar onde eu volto, né? Desde que eu era criancinha, lá amava matemática. Não, isso aqui é o que sempre foi mais fácil para mim, é o que eu quis buscar. E, além disso, também queria dizer que, né, além dessa vocação natural, pensem que a engenharia, e aqui a gente fala de todas as áreas, é uma profissão promissora, com uma grande contribuição para a humanidade como um todo, né, em diversas áreas, e que será cada vez mais, tá? A gente não pode esquecer que eu acredito que quem investir nessa profissão hoje em dia não vai se arrepender. A gente vai ter cada vez mais área para ela, é uma profissão que é internacional, cada vez mais internacional. Então, se especializem nisso, aprendam inglês, tenham um currículo no LinkedIn, participem das associações, estejam conscientes do que está acontecendo, leiam reportagens internacionais, se informem. Hoje em dia é muito fácil
conhecer isso. E lembrem-se, vocês não estão limitados, né, ao Brasil. A engenharia é uma profissão que é realmente mundial, né? E na minha área em especial, quando eu falo de computação, você fala a mesma língua que qualquer outra pessoa em qualquer lugar do mundo quando você programa em C++, por exemplo. Então, é uma das poucas profissões, inclusive, que você tem essa internacionalidade. E explore isso. Traga isso para o seu mundo, porque abre a cabeça, você vai viver em experiências incríveis. Então, são coisas que eu acho que, pelo menos para mim, a engenharia trouxe e hoje fazem parte da minha história. E acho que quem puder se beneficiar disso também não vai se arrepender. Maravilha. Muito bom. Concordo aí 100%. Você também, né, Mônica? Teve várias experiências internacionais com engenharia. Não, engenharia tem um campo de atuação gigante e a gente mulheres, né, assim, tem toda a capacidade de atuar, de se desenvolver na carreira, de brilhar. Então, eu acho que não existe nenhum imitador. E, enfim, como a Idade me falou, tem a questão, né, de realmente você se identificar com o desafio, com o tema, com a vocação, mas como a Vanessa falou, assim, hoje todas as informações, não só isso, né, essa troca de informações é muito importante, ir atrás das pessoas, conversar, trocar ideia, como que eu consigo aquele emprego, como que eu posso aplicar para o doutorado, Vanessa, como que eu negocio o meu salário? Então, existem várias questões que acho que tem que ser discutidas, expostas, para criar essa conscientização e realmente alavancar aí a nossa participação em todos os lugares, né? Então, quero agradecer por vocês terem compartilhado a experiência de vocês, a visão aí de futuro para a engenharia e a participação das mulheres. Então, meu muito obrigada, Idagine, meu muito obrigada, Vanessa, por participar do painel. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima. Acho que a Paula tem uns recados finais. Queria agradecer a presença das convidadas, foi incrível bate-papo. Como mulher ingressando na carreira da engenharia, foi engrandecedor ouvir os conselhos e as histórias de vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada também à professora Mônica, que aceitou mediar esse evento para a gente. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Em nome do projeto Mulheres em STEM 2D, nosso muito obrigada. E até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.